Queridos e queridas ouvintes, vamos fazer uma breve reflexão nesta manhã. O título poderíamos dar assim: Você tem problemas? Ou qual o problema que está te afligindo? Ou como lidar com os problemas? Logo a gente quer lembrar que problemas existem. Sempre vamos ter algum problema para resolver. E na maioria das vezes, este exercício de resolver problemas nos dará crescimento, nos fará crescer, nos fará desenvolver. Pois, na medida que vamos resolvendo os problemas, vamos aprendendo mais e mais e mais. Normalmente, temos a tendência de olhar para as dificuldades e para os problemas com um olhar assim de perplexidade, um olhar assustador, não é mesmo? A gente fica assustado diante de notícias, por exemplo, de que tem cristãos no mundo inteiro que estão sofrendo perseguições. Parece que a gente esquece que Jesus afirmou que seria assim. A gente esquece que as aflições seriam algo comum na vida do cristão. E que Jesus também trouxe aquela parábola dizendo que o caminho da salvação é estreito, é apertado, que a porta é realmente muito estreita. Não é fácil, é algo difícil. Entrar no reino de Deus não é fácil. É com renúncias, é com um trabalho de resistência muitas vezes intenso. Não foi assim com os discípulos? Aliás, antes dos discípulos, vamos pensar, não foi assim com Jesus na implantação do seu reino aqui na terra? Ele encontrou muitas resistências, muitas dificuldades, adversidades, muitos problemas para resolver. Então vamos refletir, vamos pensar. O que eu estou fazendo com o problema? Deixando ele no centro e eu ali curvada diante dele, tipo, adorando o problema, falando dele o tempo todo, colocando todo o foco, toda a minha energia no problema e fazendo disso, colocando o problema num pedestal. Quantas pessoas fazem assim? O problema é o centro e a pessoa fica ali como que orbitando em torno do problema. Já lhe aconteceu de entrar em algum ambiente e mesmo com tudo ali arrumadinho, mesmo que tudo esteja limpo e ajeitado, mas o que lhe chama a atenção é aquilo que está fora do lugar? Ou então alguma mancha ou sujeira? Não é assim que nós às vezes fazemos? Principalmente as mulheres? O nosso foco vai exatamente para aquilo que está incompleto, que não está como a gente queria. A nossa mente tem essa tendência de focar nas falhas. Imagine aí uma linha pontilhada. O que lhe vem à mente rapidamente? O desejo de preencher aquelas falhas da linha pontilhada. Existe dentro de nós essa tendência. Então assim somos muitas vezes, assim, desse jeito, em relação às diversas áreas de nossa vida. De tanto olharmos para os problemas, não conseguimos olhar para as boas coisas que Deus tem nos dado.
Quantas pessoas falam daquilo que não têm, com habilidade. Falar daquilo que está faltando, as pessoas têm às vezes até prazer de dizer do que está faltando no cônjuge, no filho, na sua casa, na sua vida, na sua profissão. E se você for depois pesar, né, medir a sua fala, contar quantas vezes você falou do problema ou do que está faltando, a gente vai constatar que às vezes que elogiamos o que está bom ou agradecemos pelo que temos, fica bem menos. Na balança, a gratidão muitas vezes perde para a ingratidão. Então, queridos e queridas ouvintes, vamos pensar sobre isso. Não é que vamos estar ignorando os problemas, não é isso, como se eles não existissem. Mas é saber lidar com eles e não superestimá-los. Não vamos subestimar nem superestimar, certo? Mas vamos dar aos problemas a devida atenção que eles merecem, ou seja, resolvendo-os, encarando-os, usando a nossa inteligência, pois inteligência é a capacidade para resolver problemas. E a palavra de Deus nos ensina que apesar das dificuldades, Deus continua do nosso lado, Ele continua no controle e Ele cumpre o seu propósito em nossas vidas. Nós podemos ver isto ao longo da história do povo de Deus. Quando lemos o livro de Atos, nós vemos como Deus agiu na vida dos discípulos, agiu na vida daquela igreja primitiva, porque o seu propósito era que o evangelho fosse conhecido em todo o mundo. E os discípulos não ficavam focados no problema, mas avançavam e continuam funcionando e fazendo tudo o que lhes competiam fazer, e é isso que devemos fazer, não ficar acovardado diante das más notícias, diante dos problemas, mas sermos verdadeiros atalaias, filhos e filhas de Deus. Não deixe de ser o melhor esposo, o melhor marido, o melhor pai. Se esforcemos para sermos as melhores esposas, as melhores mães, dando aos nossos filhos a atenção que eles merecem, o cuidado que eles merecem, que eles precisam até. Não vamos deixar de cumprir o nosso papel por causa dos problemas, por causa das adversidades. Não abandonemos a nossa missão, seja como profissionais, como pais, mães, e acima de tudo como cidadãos dos céus, como os embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Deus conta conosco e é através desse nosso exercício diário de trabalho, de resoluções, de problemas, é que vamos crescendo, alcançando a maturidade. Lembre-se que essa dificuldade que você tem aí com o seu cônjuge, no seu casamento, na sua vida pessoal ou no seu trabalho, são situações que nos poderá te levar ao crescimento. Não podemos resistir a essas situações. Quanto mais a gente resiste e não aceita e fica com dificuldade de resolver e querendo fugir do problema, mais ele se avoluma. O ideal é a gente buscar estratégias, buscar técnicas para fazer as resoluções. Não conseguiu de um jeito? Procure outra maneira. Usou um recurso, não deu conta de resolver? Procure outro recurso. Conforme está escrito, tudo o que te vier às mãos, faze conforme as tuas forças, conforme os teus recursos. E os recursos estão aí para serem usados, né? Então, te veio às mãos um problema para resolver, resolva-o, ele é seu. Ou seja, o filho é seu, o casamento é seu. A história aí da sua vida é sua.
Às vezes as pessoas querem jogar fora a sua história e interromper a sua história. Lembre-se, a história está sendo escrita. Não acabou ainda. Espere um pouco mais. Tenha mais paciência e coloque o foco nas coisas boas de Deus. Precisamos aprender isso. Sempre teremos dificuldades. Passaremos por lutas quase todos os dias, não é mesmo? Entretanto, precisamos aprender a reconhecer que, mesmo assim, Deus está agindo e cumprindo os seus propósitos. Tenhamos, portanto, o privilégio de participar do crescimento e da propagação da palavra do reino de Deus nessa terra. Não vamos envergonhar o nosso mestre, envergonhar o Evangelho. Deus conta conosco. Sejamos cristãos valentes, fiéis, até o dia glorioso do retorno do nosso amado Jesus Cristo. Amém. Amém.